Qual será o valor de prestação da casa ou de renda que tu podes de facto suportar? O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Espero que gostes e vamos ao vídeo. Nos últimos anos temos visto o preço das casas, as rendas, as taxas de juros, tudo a subir imenso, aumentando consideravelmente a prestação que temos de pagar ao banco e muita gente acaba por ficar sem saber o que consegue ou não suportar com o salário que recebe todos os meses. Será que pagar 1000 euros de casa por mês está fora do meu orçamento ou será que até consigo chegar aos 1200 euros por mês? No vídeo de hoje vamos ver algumas regras que podem ajudar-te a responder a estas perguntas e vamos ver o que é que será que compensa mais, arrendar ou comprar uma casa. Portanto, começando pelo arrendamento, há uma regra muito conhecida que defende que a nossa renda da casa não deve exceder os 30% do nosso ordenado líquido mensal. Para este vídeo vamos ter como base um ordenado de 28 mil euros líquidos por ano para um casal, o que corresponde a mais ou menos 2 mil euros líquidos por mês ou 1000 euros por pessoa por mês. E isto contando também com subsídio de férias e subsídio de Natal, como é natural. Porque como alguns de vocês já sabem, um colaborador nunca recebe apenas 12 meses, recebe sim 14 meses. É os 12 meses do ano, mais o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Portanto, se um casal receber cerca de 2 mil euros líquidos por mês, significa que a sua renda da casa não pode exceder os 600 euros por mês. Esta regra foi criada para que nós consigamos ter dinheiro de sobra para todo o resto que nós precisamos, como pagar a água, a luz, a internet, comida, transportes, etc. O problema desta regra é que, apesar de ter sido criada para que nos sobre dinheiro todos os meses, não tem em conta o encargo de endividamento que podemos ou podemos não ter, como é o exemplo do crédito automóvel, dívidas de cartão de crédito, etc. Vamos então um exemplo. Continuando então a assumir um ordenado para um casal de 2 mil euros líquidos, se retirarmos a nossa renda, ficamos então com 1400 euros. Retiramos 600 euros, ficamos com 1400 euros. Se cada um tiver um crédito automóvel no valor de 250 euros, estamos a falar de mais 500 euros por mês, ou seja, o nosso orçamento vai cair para os 900 euros. Porque como é natural, as duas pessoas vão precisar de ir para o emprego. E se em cima disto ainda tivermos uma dívida de cartão de crédito de apenas 100 euros, significa que no final do mês o nosso orçamento vai cair para 800 euros e daqui vamos ter de pagar comida, água, luz, transporte, ou seja, combustível para o carro, internet, telemóveis, entre muitas outras coisas. Isto para mostrar que, seguindo esta regra e tirando depois todas as despesas que temos de ter, o nosso orçamento fica muito reduzido. E esta é então uma desvantagem desta regra. Algo mais realista seria, por exemplo, o nosso encargo de endividamento não poder exceder os 50% do nosso ordenado líquido, o que mesmo assim é bastante. Para ter uma ideia, o salário médio em Portugal é mais ou menos o salário que eu utilizei neste exemplo, mas a renda média a nível nacional em abril deste ano situava-se nos 1757 euros. Isto de acordo com uma notícia publicada pelo SAP.pt, como podem ver aqui nesta imagem. Sendo como é natural que vamos ter também zonas como a zona metropolitana de Lisboa, onde as rendas vão ser muito acima da média, e zonas como o Alentejo, por exemplo, onde as rendas vão ser muito abaixo da média. Tal como eu disse, segundo esta regra, vamos ter de ser muito meticulosos a escolher uma casa para arrendar. Então, e se falarmos de comprar uma casa, que regras é que há para nos ajudar nas nossas finanças pessoais quando estamos a pensar em comprar uma casa? Quando pensamos em comprar uma casa, temos de ter em conta também que quem vai comprar uma casa vai ter muito mais custos agregados do que quem simplesmente arrenda. Para comprar a casa temos, por exemplo, a prestação ao banco, que é o equivalente à renda que pagamos caso optemos pelo arrendamento, mas temos também outros encargos, como é o caso do IMI e do seguro da habitação. E quando falamos de comprar casa, há duas regras bastante conhecidas, que são a regra dos 28-36 e a regra dos 30-33. Começando então pela regra dos 28-36. Os 28 significam 28%. E esta regra defende que a prestação que pagamos ao nosso banco não deve exceder 28% do nosso ordenado anual bruto. Ou seja, se recebermos cerca de 1000 euros líquidos, isso equivale a mais ou menos 1200 euros brutos, isto para cada pessoa, ou seja, a nossa prestação não deverá exceder os 672 euros por mês. Mas depois temos a parte dos 36%, e esta parte, ao contrário da regra do arrendamento, tem em conta o total de dívidas que nós temos. Ou seja, as nossas despesas com endividamento não devem exceder 36% do nosso ordenado anual bruto. Ou seja, 28% para habitação e depois temos cerca de 8% que pode ser utilizado para crédito automóvel,
dívidas de cartão de crédito, etc. Neste caso, se mantivermos os 1.200 euros brutos para cada pessoa, ou seja, 2.400 euros brutos por mês para o casal, as nossas despesas com dívidas não devem exceder os 864 euros por mês. Se conseguires seguir estas regras, vais quase de certeza absoluta conseguir ser aprovado para um crédito de habitação, porque também, segundo o Banco de Portugal, a taxa de esforço recomendada é de 35%. E a taxa de esforço tem exatamente em consideração a futura prestação que iremos pagar ao banco e todos os encargos com dívidas que nós temos neste momento. No entanto, há bancos que aceitam taxas de juros, por exemplo, até aos 40%. E só por seres aprovado para um crédito de habitação que te vai deixar com uma taxa de esforço de 40%, não significa que devas aceitar esse crédito e esse valor de casa. Porque estamos a falar de mais 5% acima dos 35% recomendados pelo Banco de Portugal e são entre 100 a 200 euros todos os meses que tu vais gastar extra em dívidas que tu tenhas e que pode contrair ainda mais o teu orçamento mensal. E é exatamente neste ponto que entra a regra dos 30-30-3. A primeira parte da regra, os 30%, significa que não deves gastar mais de 30% do teu ordenado anual bruto em despesas relativas à habitação. Ou seja, a prestação à casa, o IMI, o seguro de habitação, tudo o que esteja associado ao comprar uma casa, impostos, seguros, etc. Isto significa que, tendo em consideração o ordenado de 2.400 euros brutos, apenas deves gastar cerca de 720 euros por mês relativos à compra de uma casa, à tua habitação, ok? Isto, tal como eu disse, prestação da casa, IMI, seguro de habitação, etc. Também entendo que esta parte da regra seja um pouco complicada porque 720 euros por mês, tendo em conta tudo, ou seja, prestação da casa, seguro, IMI, etc., é muito complicado tendo em conta a realidade portuguesa. A segunda parte da regra, os outros 30%, significa que vocês devem ter 30% do valor da vossa casa poupado e disponível. O que é que isto quer dizer? Isto serve para que consigamos dar um pouco mais de entrada do que é normal e consigamos dar 20% de entrada para uma casa e ficarmos ainda com cerca de 10% poupado e disponível. Por exemplo, numa casa de 300 mil euros deveríamos ter cerca de 90 mil euros guardados e disponíveis para que consigamos dar 60 mil euros de entrada e ficar então com 30 mil euros na nossa conta e disponível. Como em Portugal a realidade é também um pouco diferente comparando com os Estados Unidos e nós apenas precisamos de dar 10% de entrada para uma casa, podemos mudar esta regra e colocar apenas 20% guardado. E então damos 10% de entrada para uma casa e ficamos com 10% poupado e disponível. Ou seja, numa casa de 300 mil euros, ficamos então com 60 mil euros poupados e disponíveis para dar 30 mil euros de entrada e ficarmos com outros 30 mil euros na conta. Como é natural, também não é algo muito fácil de atingir, mas estas regras são criadas para que consigamos estar o mais seguros e o mais estáveis financeiramente possível. E como é natural, não é algo fácil, é algo que requer muito trabalho e muito sacrifício. A última regra, o 3, significa que nós apenas devemos comprar uma casa que seja 3 vezes o valor dos nossos ordenados brutos, o que para mim parece-me quase impossível para a realidade portuguesa, mas não é impossível. Ou seja, com o ordenado bruto de 33.600 euros para o casal, apenas poderíamos procurar uma casa que tivesse um valor até 100.800 euros, o que, como disse, não é impossível, mas é bastante complicado. Como é natural, quando as taxas de juros estão mais baixas, estas percentagens vão ser muito mais fáceis de atingir, porque a nossa taxa de esforço vai estar muito mais em baixo, vamos pagar menos juros, a nossa prestação vai ser muito mais baixa, etc. Mas o problema é quando estamos numa altura de taxas de juros baixas, fazemos um crédito de habitação, pedimos taxa variável e estamos ali naquele limite dos 35% de endividamento total. O que é que significa? Quando as taxas de juros subirem, nós vamos passar muito para além daquilo que o nosso orçamento inicial planeava. Porque uma coisa é nós termos taxas de juros a 0,5%, outra coisa é nós termos taxas de juros a 3%, 4% e 5%. Tal como eu disse, a nossa prestação da casa e o nosso encargo com o endividamento iria estar muito acima do que nós planeávamos. Bem, dá-me então a tua opinião sobre estas regras e se sentires confortável podes até deixar em baixo a tua taxa de esforço atual e a tua taxa de esforço antes de as taxas de juros subirem tanto, ok? Porque acho que vai ser muito interessante ver o aumento considerável na taxa de esforço para quem tinha taxas variáveis em créditos. Este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de deixar o like porque ajuda imenso o canal a chegar a mais pessoas. Se não estás inscrito, não te esqueças também de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Tens na descrição as minhas redes sociais todas, ok? O meu Instagram, TikTok, e-mail, Facebook, etc, etc. Se me quiseres contactar para apenas ver o meu conteúdo, por hoje é tudo.
Espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.